Boa noite! Iniciamos mais um Elgue Você, o nosso programa, sempre com muita informação e conteúdo, com credibilidade. É sempre um prazer estar aqui com vocês. O nosso programa de hoje está cheinho de informação. Vamos iniciar com um bate-papo com Raquel Rocha, que é fonoaudióloga e produtora vocal, e falou desse instrumento que todos nós tocamos, a nossa voz. Você precisa conhecer sua voz para poder monitorar quando está fazendo esforço, quando está com menor esforço, né? Quando está usando a máscara, articular mais, né? Manter essa hidratação. Então, essas são as recomendações que a gente dá para manter-se com bem-estar vocal. E também vamos conversar com o doutor Matheus Toneto, cirurgião dentista especializado em estética, e nos trouxe aí todas as novidades. Não adianta nada ter somente a estética se não tiver a saúde em dia, Sim. a saúde oral em dia. Então, é claro que Começa todas as daí, vezes... né, doutor? Com certeza. Começa daí. Então, nós não trabalhamos isoladamente com a estética, mas Sim. nós trabalhamos com o lado da função, o lado de todo o cuidado com a saúde e a estética. Fica aqui comigo que o Elgue Você está apenas começando. E agora, em nosso programa Elga e Você, vamos ter aquele bate-papo sempre cheio de informação e que muda e acrescenta na nossa vida. Hoje vamos falar desse instrumento que todos nós tocamos. Vamos falar da nossa voz e, para isso, estamos recebendo Raquel Rocha, que é fonoaudióloga e produtora vocal. É assim que fala, Raquel? Sim, sim. Raquel, quero te agradecer muito por ter aceitado o convite e estar aqui com a gente hoje. Prazer é meu, Helga, tá lindo o programa. Obrigada. Eu quero dizer que o que a gente tem para trazer está sendo comemorado mundialmente, né? Porque foi no dia 16, o Dia Mundial da Voz. É verdade. E esse é um mês em que a gente se dedica a dar uma atenção especial à voz. Então, como eu falei, a voz é tão importante na nossa vida, no nosso dia a dia. Às vezes nós nem paramos para refletir o tamanho da importância, né? A importância é tão grande que ela é a maior expressão do nosso ser. A voz carrega nossas emoções, aquilo que a gente viveu. Ela mostra muito, né, da nossa cultura, do nosso regionalismo. Ela traz informações sobre o nosso comportamento. Se você é tímido, se você é agitado, se você... Então, é a maior expressão do nosso ser. Muda a nossa vida, né? Eu acho que se você principalmente quem trabalha com a voz, no meu caso, apresentadora, que eu tenho uma atenção muito grande, de falar da maneira como, às vezes, a forma como você fala ou a entonação da sua voz, as pessoas muda até a compreensão. Exato. Você pode nos falar assim com propriedade sobre isso? Exato. Porque você, além de fonoaudióloga, é produtora vocal. E eu quero saber um pouquinho do porquê, porque eu sei que foi proposital isso, né, Raquel? Foi uma necessidade que você sentiu. Conta um pouquinho pra gente. Quando a minha primeira formação foi em licenciatura em música e comecei a trabalhar com voz cantada. E eu percebia que quando eu identificava uma alteração vocal em um cantor ou um estudante de canto, quando eu identificava isso e encaminhava para uma fono, ele não voltava, porque ele não tomava a decisão de ir, porque pensava financeiramente como é que ia fazer para pagar um professor de canto e para pagar um fonoaudiólogo, sabe? Então, Entendi. Eu percebi que ele deixava de realizar o sonho porque, poxa vida, eu tenho uma dificuldade que ela não pode resolver. Né? E eu tenho que procurar um fonoaudiólogo. Então, desistiam, né, dos sonhos. Para ajudar, eu fui estudar fonoaudiologia. Olha só, isso que é paixão. Paixão, eu isso sou é paixão. Extremamente apaixonada. E eu penso assim que as pessoas que entram dentro da nossa sala, né, da nossa produtora, já sentem o impacto dessa paixão, sabe? E olha, isso muda muito. Juntei as duas coisas, sou apaixonada por isso. Então eu já conseguia, quando o meu cliente entrava, saber, identificar se era uma necessidade
fonoaudiológica, né? Sim. Vestir o meu chapéu de fonoaudióloga. É uma necessidade, mais, né, como professora de canto, então eu estou ali para servir dessa maneira. E professora de canto, você trabalha com sonhos, né? Sonhos. As pessoas, assim, que querem cantar, querem trabalhar, estar vivendo esse momento na vida, é algo que ele nasceu, muitas vezes, nasceu com isso batendo no coração, né? Então, uma frustração de um sonho pode, acabar com a vida da pessoa, né? Olha, a gente vive essa experiência já há mais de 25 anos. Não vou falar o tanto para não revelar tantas coisas sobre a idade. Há mais de 25 anos. Então, o que eu percebo nessa trajetória é o quanto que isso, a gente já sabe por meio de pesquisa científica o quanto que isso aqui emocionalmente, para a vida da pessoa, para ela ser melhor profissionalmente também, Sim. porque você está rompendo barreiras ali, por exemplo, da exposição, que você sabe que a timidez ela não pode causar um impacto, ela pode causar um impacto negativo profissionalmente. Então, quando você se expõe a uma aula de canto, por exemplo, você está trabalhando até esses recursos. Olha só. De estar no seu ambiente de trabalho com uma comunicação melhor, né? Mais expressivo, né? Quando você disse, eu sou jornalista, então eu preciso de passar a informação, a sonoridade, tipo, a forma como, a melodia dessa voz, né? De uma forma mais adequada para que o meu telespectador entenda aquilo que eu estou falando e receba e se conecte. Porque a comunicação, a gente tem que entender que não são as palavras que você colocou dentro, se elas são difíceis ou não, se é acessível, se é uma comunicação que impacta, que deseja com que o outro te ouça sempre. Maravilha. Né? Raquel, eu tive uma curiosidade, né? Porque nós, leigos, não conseguem diferenciar isso e eu acredito que o telespectador deve estar se perguntando. E se você pode nos dizer, conceituar, qual é a diferença propriamente dita do fonoaudiólogo e do produtor vocal? Olha, a gente usa o termo produtor vocal, eu uso por conta de ter as duas formações, né? Sim. Mas hoje você vai encontrar um produtor vocal que é só um professor de canto, que ele vai fazer, se dedicar ao artista, por exemplo, mapeando dentro da música quais são as nuances para essa interpretação ter identidade, né? Preparação vocal, desde o aquecimento ao desaquecimento, né? Então, é como se fosse assim, tem mais recursos, né? Sim. Que não é só um recurso de tratamento, né? Mas são recursos estéticos também. A fonoaudiologia seria mais pelo lado das patologias? Já ou não? A é mais fonoaudiologia que isso? depende da especialidade. Entendi. Depende da especialidade. A fonoaudiologia, como o próprio nome diz, né? Envolve fonação, linguagem, audição, né, e voz. Então, o produtor vocal, ele tem que ter uma especialidade, né? Sim. Então, no caso, tem que ser feito por um especialista em voz. Sim. E aí são as áreas que nós temos dentro da fonoaudiologia. Nossa, e estamos vivendo um momento, né, Raquel, que a voz está bastante prejudicada, né? Estamos. Você, antes de iniciarmos a entrevista, você me falou dessa questão da pandemia, que também tem um impacto na voz de todos, por ansiedade, pelo próprio uso de máscara. Exatamente. Muita mudança aconteceu, né? Muitas mudanças. E uma delas é a gente se conectar por meio também de... Você não, né? Você já está lidando com câmeras. Mas Sim. o profissional que ficou dentro do seu consultório e tem que fazer um atendimento online... Olha, né? tem mais essa parte aí que eu ainda nem tinha visualizado. Está muito agora, Exato. todo mundo vivendo online. Então, assim... A pessoa não está, o seu cliente, ele não está com você ali naquele set de tratamento, recebendo aquela energia sua, Sim. né? Então, você tem que aprender a lidar com a frieza, eu digo assim, a frieza da tela. Com certeza. Né? E como é que você vai chegar e
a colocação da sua voz também, para ser claro, né? É muita coisa envolvida. E sobre a pandemia, não só as questões emocionais, que a gente sabe que o emocional impacta diretamente na voz, tanto é que uma pessoa, você vai subir num palco ou você vai se expor. A voz treme quando está nervosa. Né? Muita gente falou, olha, eu já passei por isso numa prova oral, né, Raquel? Prova oral. Olha, não consegue nem... Eu tive muita alteração, assim, no meu começo de carreira em relação eu gaguejava muito. Só te falar, a gente volta a gaguejar. Não era uma gagueira, não é uma gagueira patológica assim, tipo, ela é gaga, não. Situações de estresse, situação emocional dava uma agitação, aí você não consegue conectar as ideias, você não consegue ter coerência e coesão naquilo que está dizendo. Então precisa pausar, precisa respirar, né? Então, nesse tempo de pandemia, o grau de ansiedade, né? Para quem não é ansioso ficou, e para quem é ansioso ficou duplamente ansioso, né? E é muito difícil de você ter controle disso por conta da ansiedade estar exacerbada. Então, temos a questão da pandemia, a ansiedade, o uso de máscara, como eu estava dizendo. Olha Essa daqui eu coloquei porque bonitinha, combinando com a roupa, né? Tá maravilhosa, eu já quero até adotar isso pra mim, Você adorei. faz isso, não dói a minha orelha, né? Então, só que o que está comprometendo? A minha articulação. Então, Raquel, então assim, a máscara... ela pode trazer um problema mesmo físico, um problema que vai impactar na sua voz? Sim, pode. Então, eu vou pedir para você segurar um pouquinho, eu vou aproveitar o gancho, eu vou chamar o intervalo, mas a gente já volta, rapidinho. Estamos de volta hoje recebendo a fonoaudióloga, produtora vocal, que está aqui nos dando muitas dicas que mudam no nosso dia a dia, no nosso profissional. Estamos recebendo hoje Raquel Rocha. Estou adorando o nosso bate-papo, Raquel. Bom, que delícia. De verdade. Faz parte da nossa vida, o tempo todo nós estamos aí falando, graças a Deus. Né? Graças a Deus, se comunicando. Nos comunicando. E essa comunicação está realmente prejudicada com esse uso de máscaras. Mas eu nem imaginava que podia ser algo que trouxesse realmente um prejuízo na articulação, que você falou? Sim, porque, por exemplo, né, o uso dessa máscara, você vai articular bem menos. Porque vai ter um travamento, né, da mandíbula, articulando muito, uma articulação mais fechada. Então, muitas vezes você tem que fazer um volume, fazer mais força para poder ser entendido. O outro vai perguntar o que é que você disse. O tempo inteiro, né? Tá de máscara, sim. A gente nunca entende. Então, a dica é lembrar de articular, né? E lógico, essa daqui não é uma tão favorável para articulação, né? Eu pensei mais uma questão estética, né? Combinando com a roupa, né, gente? Deixando tudo bonitinho. Mas a gente vai pensar aquela, por exemplo, N93 ou outras... Tem que ser máscara que te ajude a manter a sua articulação em dia. Então, no caso, que tenha um conforto para você ter os movimentos, para ter os movimentos, isso? Exatamente. Entendi. Porque você se manter nessa posição, evitando de movimentar para a máscara não sair da posição, você vai mantendo a articulação mais fechadinha. E justamente a articulação mais fechada, mais travada, você vai impactar diretamente a ação da prega vocal, a ação da voz. Então, vai fazer mais esforço, vai fazer mais tensão na região da mandíbula. E chega a desenvolver algum problema, assim, que pode trazer algum prejuízo? Pandemia é coisa nova, né? Então, tudo está em pesquisa ainda. Verdade, Raquel, então, você falou algo muito importante. Eu acredito que a gente ainda tem muita coisa para falar sobre esse assunto, mas já tem muitos relatos de disfonia, de alteração vocal por conta do uso, né? Sério? Gente que chega no consultório e queixa, olha, chega o final do dia, eu estou muito cansado do meu trabalho, por falar, né, especialmente os profissionais da voz, estou muito, muito cansado, arde, né? Então, o que acontece? Nós vamos ter prejuízo, porque vamos ter que usar máscara, né? Sim. A gente não sabe há quanto tempo isso. Então, sim, teremos prejuízo. O que a gente, enquanto fonoaudiólogos, precisamos fazer é tentar deixar isso ter um menor impacto, né? A gente ajudar no menor impacto. Sim. E o recurso que a gente tem, a princípio, é hidratar bastante, toda a estrutura do trato vocal, água,
ter uma boa alimentação para se manter hidratado, evitar alimentos que comprometam a estrutura do trato vocal, os tecidos ressecando, por exemplo, alimentos condimentados, alimentos gordurosos, usar a maçã como adstringente, não como tratamento, porque a questão da maçã, né, tem até momentos que assim, eu já ouvi falar disso, principalmente para cantores, né? Mas na verdade é para quem usa muito a voz, sim, né, para os profissionais da voz. Se você é um vendedor e tem que vender o dia inteiro, falar o dia inteiro, você é um profissional da voz. Então, manter hidratado o trato vocal é importante. Então, a gente fala da maçã, e a maçã, muitas vezes, a pessoa fala, é mito. Mas eu vou dizer por que alguns entendem como mito. Porque a função é a textura que ela tem. A gente vai morder e vai articular mais. Então, logo, a gente está trabalhando. No caso, por essa mastigação, por essa textura, não pelo efeito que ela tem. Ela tem a pectina. Acho que eu tinha ouvido falar que ela limpa a voz, sim, alguma coisa assim. Ela tem a substância dela é a pectina, e a pectina faz essa função adstringente e limpeza. Né? Então ela tem sim essa função, mas tem outras frutas que têm função de limpeza também. Mas a gente diz que é fácil acesso, você vai mastigar e nessa articulação ela produz muito líquido, muita água, sim, né? Então você já vai estar hidratando também, né? Mas lembrando que maçã não é tratamento, porque muitas vezes a gente encontra a pessoa, ela diz assim, olha, eu já comi 3 maçãs hoje e continuo com dor. Vai continuar com dor, porque ela não é tratamento, né? Então você precisa conhecer sua voz, para poder monitorar quando está fazendo esforço, quando está com menor esforço, né? Quando está usando a máscara, articular mais, né, manter essa hidratação. Então, essas são as recomendações que a gente dá para manter-se com bem-estar vocal. Olha, adorei, porque esses alertas que a gente faz, o dia a dia é tão corrido e a gente às vezes está ligados a tantas outras problemáticas que hoje em dia, infelizmente, temos muitas coisas para se preocupar, né, a incerteza do futuro, que não prestamos atenção em algo tão importante, porque você falar bem, fazer ser compreendido, cuidar da sua voz, principalmente no momento que está todo mundo online, como você falou, isso é importante demais, muda o nosso profissional, nós temos mais êxitos nessa comunicação e também comunicação, nós exercitamos ela o tempo todo, seja um problema, às vezes como o WhatsApp, você falou algo um tempinho atrás que me chamou muita atenção. É tipo o WhatsApp. Se você manda uma mensagem, a pessoa não está olhando para você. Às vezes, você não é compreendida, porque ela não vê a sua expressão, não vê a entonação, né? Sim. Então, assim, você olhando por esse foco, você vê o tamanho da importância de termos essa atenção com a nossa voz. Exatamente. E o que a gente tem hábito de fazer é grava, aí eu escuto a voz, né? Mulher especialmente. Nossa, tá horrível, vou apagar e vou escrever. Não é isso. Porque a pessoa está sempre... Acontece muito das pessoas não gostarem de se ouvir? Eu fiz até uma enquete esses dias no meu stories, tanto de gente que participou, eu perguntei se a pessoa gosta de ouvir a voz gravada. A resposta da grande maioria é não gosta. Nossa! E o relato maior é assim, eu gravo para mandar uma mensagem para alguém e imediatamente escuto e apago, porque eu falo, tá horrível, aí eu vou digitar. É lógico que as palavras, às vezes, à pressa, você não vai enviar informação desejada, né? Entendi. Não que a palavra não possa traduzir, é pela rapidez, a velocidade da comunicação escrita, né? Você quer rapidão falar ali. Então, dependendo da pessoa, pode a informação não ficar tão adequada. Mas o fato de apagar o áudio porque não gostou da voz, a gente tem que compreender que a voz que a gente, no momento que está gravando, eu estou com uma função que é as via óssea, que é duas formas de ouvir que a gente tem, via óssea e via aérea. No momento que eu estou falando, o meu ouvir está por meio de vibrações do corpo também, que é captado pela cóclea, que é captado pelo nosso entendimento da voz interna. E quando eu estou só ouvindo a minha voz, teve esse desligamento desse fazer, né, sonoro, sim, e eu estou ouvindo por meio de via aérea. Então, é como as pessoas nos escutam. Isso. Né? Então, na realidade, para quem a gente está mandando a mensagem, vai ter a mesma percepção. Identifica imediatamente que é você. Sim. Só que você não tem hábito de ficar se ouvindo gravada, não conhece a sua voz externa, como se fosse isso. Sua voz externa, entende? Então, seria uma impressão só que você não gosta, por o quê? Por uma falta de prática? Por uma falta de não se ouvir. Porque se ouvir. Eu falo bem assim, a
A Sandy, ela passou da infância dela até a fase adulta, conhecendo a voz dela em todas as fases, a voz de fora e a voz de dentro, a minha forma de falar. Entendi. Né? Porque está conectada, eu estou falando agora, minha via óssea está em tudo está em vibração, a via óssea, e pouca coisa eu estou escutando dessa externa até o meu ouvido, né, externo. Então, quando eu escuto em gravação, aí eu vou ver como as pessoas me escutam, porque internamente no ato da fala eu só vou me ouvir, né, por meio dessa vibração. Por meio não, da vibração, quase que 90%, e 20% de via aérea. E qual seria, tipo, a solução? A gente falar mais? Exercitar mais? Se ouvir, Se grava. ouvir mais? Grava, filma, grava, monitora. Perceba na gravação que você está articulando pouco e que talvez isso prejudique a sua voz, né, a qualidade desse som. Escute para você se familiarizar com o seu som. Aí eu acho que assim evita de apagar os áudios. Olha, muita gente vai gostar dessas dicas. Hein, Raquel, houve um aumento das pessoas por procurarem um profissional, até por essa tecnologia toda, todo mundo querendo fazer vídeo nas redes sociais, Instagram, houve um aumento muito grande, né, de termos que nos expor. Então, assim, as pessoas buscam mais hoje em dia um profissional, um fonoaudiólogo ou produtor vocal para evoluir nesse segmento? Olha, a procura é mais das pessoas que já têm essa ação. É por profissão mesmo? Porque a pandemia, a gente falou da questão emocional, fez muita gente internalizar, ficar na caverna. Olha só. Né? Então, assim, o que eu percebi é que profissionalmente, eu nunca gostei de fazer atendimento online. Então, eu sofri quando eu tive que ir para frente do computador fazer isso. É que a demanda aumentou porque lá nos Estados Unidos, quem conheceu o meu trabalho quis fazer aula online e aí eu não poder recusar. Por quê? Porque a vida mudou. Agora todo mundo tem que entrar online também, não só presencial. Então, eu acho que os profissionais que tiveram que correr para dizer assim... teve profissionais, Raquel, que foram obrigados, tipo os professores. Sim. As aulas agora são... Teve essa... hoje em dia nem voltou, né? Nem tem presencial por enquanto. Mas todos os professores tiveram que se adequar ao online. Mas você sabe, assim, tiveram que se adequar e nós estamos... o que a pandemia está provocando é uma série de coisas, inclusive o país está ficando mais pobre, né? Então, a gente tem aquela questão da procura por um tratamento e não vai procurar, né? E eu não sei quanto de acessibilidade que o sistema público vai oferecer para esses professores que estão sendo prejudicados. Sim. Né? Então, a gente não sabe. Você vê a cadeia que se forma, né, Raquel? Se você imaginar um professor que precisa se adequar ao online e não tem esse talento no digital, precisa evoluir, precisa buscar um profissional para dar essa assessoria. E quem está do outro lado, está aprendendo, também está prejudicado por causa dessa deficiência que o professor tem. Então, são tantas coisas a se pensar. E, assim, o professor, ele ainda tem aquela questão, ele tá livre de um único momento, que é aquele momento ruidoso que a sala de aula proporciona. Isso é então, verdade. E a gente já sabe que competição em ambientes de ruído vai trazer um impacto muito grande para a voz. Então, ele não tem mais aquelas criançadas gritando, né? Fazendo competição sonora, aquela energia toda. Mas tem isso do emocional. Sempre viveu dentro de sala de aula, gosta, né? Porque é o habitat, né, dele. Optou por aquilo ali, e aí está de frente da câmera, tenso. Os pais resolvem também participar do momento ali, tipo, meio de ladinho, causando uma tensão no professor, que tem habilidades no manejo com a criança, não com os pais exatamente. Eu penso que tem muita coisa. Deve estar acontecendo muitas situações, eu nem tinha passado pela minha cabeça, é verdade. Os pais podem estar ali olhando o tempo todo, isso cria mais uma tensão realmente para o professor em lidar com essa situação, né? Sim, é que você disse, né? É uma cadeia, né? É uma cadeia. Mas, Raquel, que bate-papo interessante, eu adorei. E espero que as pessoas, assim, tenham esse olhar diferenciado para a sua voz, para a sua comunicação. Sim. Isso muda o seu dia a dia.
a forma, às vezes, como a gente entona a voz para falar com alguém, Sim. muda uma comunicação mais proveitosa, mais efetiva, mais harmônica, né? Sim, exatamente. E tem que ficar, o que eu quero deixar assim para todo mundo, para dar essa atenção especial à voz, e que a gente tem que pensar também que tudo o que a gente faz impacta diretamente nela, né? Então, fazer exercício físico, ter uma boa alimentação, boa noite de sono, né? Reparador, Sim. sono reparador, procurar uma ajuda se dorme mal, né? Para que você, porque a gente sabe do estado geral de saúde o tanto que ele impacta nessa voz. Então, cuidar-se do geral, emocional, tudo, para que a gente tenha uma comunicação perfeita e uma voz equilibrada. Então, você estar descansada, eu já vou usar essa para mim. Já estou querendo pegar as dicas aqui. Raquel, muito obrigada. Você tem algum trabalho online no digital que as pessoas possam estar aí buscando e saber mais? Sim, nas minhas redes, né? Tá no Instagram, Olha que legal. TikTok, Facebook, e eu tô deixando algumas dicas nessa semana para o pessoal, né, poder aproveitar também desse mês e escutar um pouquinho mais sobre essa expressão maior do nosso ser, que é a voz. Ai, sua paixão. Minha paixão. Adorei, Raquel. Raquel Rocha, maravilhosa. Obrigada. Adorei o nosso bate-papo. Foi muito proveitoso para mim e eu tenho certeza para quem está nos assistindo, viu? Obrigada, Muito obrigada. É um prazer. E o Elgue Você de hoje continua. Daqui a pouquinho a gente já volta com mais uma entrevista sensacional. Não saia daí. E agora, em nosso programa Elga e Você, vamos ter aquele bate-papo sempre cheio de informação e que muda a nossa vida. E hoje mais ainda, vamos falar de saúde bucal com ele, doutor Matheus Toneto, que está aqui com a gente hoje, nos presenteando, né, doutor, com informação, com novidade, tudo que está vindo aí nesse segmento tão importante que é saúde bucal, né, doutor? Uma boca saudável abre portas e é muito importante para todo mundo. Doutor, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. Eu que agradeço, para mim é uma satisfação eu estar aqui no seu programa, estar tendo esse bate-papo contigo, com o seu público, que a audiência está sempre aumentando no seu programa. Amém, né, doutor? Então, muito obrigado pelo convite, assuntos viu? como este que impulsiona esse crescimento, porque a gente acrescenta na vida das pessoas, né, na rotina das pessoas. Então, assim, se você tem alguma dúvida, imagina, todo mundo teve algum probleminha, não só problema de patologia, uma cárie, uma restauração que vai fazer, mas também na estética, que hoje o olhar está muito voltado para isso, né, doutor? E o senhor pode nos falar aí com propriedade sobre esse vasto mundo que está se abrindo da estética. Isso. Elga, mas é engraçado que isso que foi comentado é o que nós mais buscamos. Nós, como profissionais, o que a gente procura com essa alteração do sorriso é a transformação na vida. Porque depois que você faz uma reabilitação, depois que você faz uma alteração em um sorriso, não é só o sorriso, mas muda a autoestima da pessoa, a aceitação, a pessoa se vê no espelho. É uma transformação. Sim. Então, o que hoje a gente procura dentro do nosso trabalho é alterar de alguma forma a vida da pessoa. Então, por isso que é uma área assim, que é a área que eu trabalho, mas é uma área que eu amo. É uma área que eu amo mesmo e aquilo que eu faço no meu dia a dia, eu faço com muito amor Doutor, e dedicação. O senhor falou algo tão importante, né? Porque a cada trabalho realizado é uma transformação de uma vida, de uma história, do futuro de uma pessoa. Você interfere diretamente naquilo. Então, eu acredito que o retorno é muito maior para você, né? Com certeza. Tem um lado financeiro, é lógico que tem um lado financeiro, mas junto com esse lado financeiro, quando nós vemos a alteração, essa transformação na vida da pessoa, é gratificante mesmo. Doutor, o senhor chamou minha atenção agora, já vamos entrar em procedimentos estéticos, né? Sim. Porém, o senhor chamou uma atenção, assim, para um outro lado, um pouquinho antes. O senhor sempre quis ser um cirurgião dentista? Posso lhe dizer que quase sempre, Elga, quase sempre. Meu pai é dentista. Ah, então, é de família, doutor. É de família. Meu pai sendo dentista, eu tinha uma aproximação já com a profissão, tinha já essa admiração, e ainda tenho até hoje, né, admiração pelo trabalho do meu pai.
Meu pai tem mais de 45 anos de Nossa. formado. E aí, desde de criança, né, já acompanhava o trabalho do meu pai, ia lá no consultório em alguns momentos para ver meu pai trabalhando. E essa admiração foi ao longo do tempo, foi ainda crescendo, né? Uhum. E aí, na hora que chegou o momento da escolha de qual área que eu iria partir, eu já estava com uma mentalidade, uma intimidade também com a profissão, né? Com certeza. E o pai ficou feliz Com por certeza, perpetuar, ficou né? muito feliz. Durante também o estudo, né? Durante a faculdade, eu acompanhava o trabalho do meu pai nos momentos de férias. Então, como não era na mesma cidade onde eu estudava no interior de São Paulo, que é Araraquara, né? E meus pais são de uma cidade pequena, onde não tem universidade. Então, eu conseguia participar, assim, próximo ao meu pai, mas em momentos de férias. Entendi. Tá? Mas o amor com a profissão sempre teve. Então, durante a faculdade, depois que eu me formei, eu logo em seguida já parti para a pós-graduação, em Araraquara mesmo. E aí eu acabei partindo para o lado da dentística, que é o lado no qual a gente trabalha com a área restauradora, a área de estética, Sim. e junto com isso também a reabilitação oral. E aí eu fiz o meu Reabilitação mestrado, oral. doutorado e o pós-doutorado na área de dentística. Entendi. E trabalhando sempre dentística, que é a área restauradora, estética, e também a parte de reabilitação oral, que é a parte de prótese, a alteração do sorriso, a alteração da função, né, da mastigação Olha, das que pessoas. Interessante, doutor. Vamos falar sobre isso Vamos, também. vamos sim, Além vamos de estética. sim. Mas vamos entrar na estética, todo Sim. mundo gosta. Até porque, tipo, tipo, como eu falei, não é só a questão da saúde, mas uma boca saudável e bonita, uns dentes todos retinhos, branquinhos, muda a vida de qualquer um, né, doutor? Muda, mas é bem lembrado, né, Elga? Não adianta nada ter somente a estética se não tiver a saúde em dia, Sim. a saúde oral em dia. Então, é claro que Começa todas as daí, né, vezes... doutor? Com certeza. Começa daí. Então, nós não trabalhamos isoladamente com a estética, mas nós Sim. trabalhamos com o lado da função, o lado de todo o cuidado com a saúde e a estética. Então, é todo um pacote, né? O que tem de mais, na realidade, vamos lá, o que mais, tipo, o senhor chega no seu consultório, os seus pacientes, Sim. né, pacientes, eu ia falar clientes, mas é pacientes. Os dois termos, os para dizer dois, que estão né? corretos. Estão corretos. Qual é a busca das pessoas que vão até o senhor, até você? Elga, qualidade de vida e alteração de sorriso. Algumas pessoas, dependendo de como está a questão da mastigação, da função dos dentes, pode ser que essas pessoas também procuram por uma alteração da qualidade de vida. Entendi. Às vezes não está tendo uma boa incômodo, mastigação, né? tem incômodo, tem dor, que é outra Ixi. questão que é interessante de estar comentando, é a respeito de apertamento, de bruxismo, que inclusive por conta da pandemia isso tem intensificado. Olha, ansiedade? A ansiedade tem relação. Então, Nossa, doutor. tudo isso pode levar a uma questão de um problema ainda maior na parte funcional. As pessoas podem ter um apertamento, isso pode estar levando até mesmo a fratura dos dentes. Então, aliado com a estética que as pessoas buscam, sim, é essa qualidade de vida. Então, ao mesmo tempo que as pessoas querem essa melhoria na parte da mastigação, querem reduzir algum incômodo ou dor que estão sentindo, aproveitam também e dão aquela buscam pela melhorada estética, com no certeza, visual. com certeza. E o que é mais buscado? Hoje em dia, as lentes estão na moda, né, doutor? Estão Estão sim. na moda, dá para ter aquele sorriso maravilhoso. Deixo sempre bem claro com os nossos pacientes, nossos clientes, que não vamos pensar que as lentes de contatos é a solução de todos os problemas. Então, nós temos um cuidado muito grande com a questão do diagnóstico, em relação realmente à necessidade dessas lentes, para realmente estar indicando as lentes e conseguindo essa alteração do sorriso. Então, se eu chego lá no consultório do senhor, falar, doutor Matheus, eu quero colocar lente, o senhor realmente vai verificar se essa é a indicação, não é só o meu querer. Exatamente. Entendi. E muitas pessoas pensam, às vezes por questões da informação não ter chego da maneira correta, pensa que assim, eu quero um dente branco. Já busca lente de contato. Isso. E pode ser que às vezes um clareamento resolva,
Às Pode vezes ter as outra pessoas têm o dente indicação. retinho, Exato, bonito, a arcada exato. dentária certinha, mas quer colocar lente. Isso, porque porque tá tá na todo moda. mundo falando. E aí a lente de contato não é a indicação para todos os casos e não é a solução de todos os problemas, mas atualmente é sim algo bastante procurado pelos pacientes. Mas também o visual, a mudança é muito A grande, mudança né, é doutor? grande, a mudança é grande sim. A gente consegue alterar tamanho dos dentes, forma dos dentes, Olha. a cor também dos dentes, alinhamento, pequenas alterações de alinhamento. Então, tem sim muitas vantagens na realização dos procedimentos, com certeza. E é uma película fina de porcelana, né, a lente de contato. Sim. O nome lente de contato popularmente, né, que seria para os laminados de porcelana ou laminados o cerâmicos. nome técnico é laminados de porcelana. Laminados de porcelana. Lente de contato é o... Ficou o um nome comercial, o nome né? fantasia O nome comercial, fantasia, isso, entendi. que a maioria das pessoas acabam utilizando, mas é devido à sua espessura. Então, como é uma espessura mais fininha, mais delgada, acabou associando com as lentes de contato oftálmica, né? Que também tem essa espessura pequena. Mas nada mais é do que uma lâmina fina de porcelana que recobre a frente do dente. Olha que maravilha. Então, isso que é a lente de contato. Doutor, as pessoas têm muitas dúvidas, né, sobre a questão do desgaste do dente. Isso foi no início, quando começou a surgir as lentes de contato, desgastavam os dentes, isso evoluiu ou ainda continua? Evoluiu a parte de sistema de colagem ou adesividade. Tecnicamente é adesividade, mas vamos pensar colar essas lentes sobre os dentes. Lá atrás, muitos anos atrás, posso dizer, que não tínhamos um sistema para colar de maneira segura essas porcelanas, tanto que não existia esse tipo de tratamento com as lentes de contato. Sim. Com a evolução de materiais, foram surgindo materiais que dão segurança no momento no qual nós colamos essa porcelana na frente dos dentes. Entendi. E aí fez com que nós pudéssemos fazer tratamentos, por exemplo, esses tratamentos estéticos, de maneira mais conservadora, ou seja, mantendo os dentes do nosso paciente, do nosso cliente, mais íntegros, sem ter que fazer esses desgastes. Sim. Por outro lado, Elga, tem sim um leve desgaste nos dentes quando nós trabalhamos com as lentes de contato. Então são desgastes estratégicos com a ideia de conseguir encaixar essa porcelana nos dentes do paciente. De uma forma mais natural. Sim, Entendi. mas é um pequeno desgaste que talvez para o nosso paciente não seja perceptível. Se ele olhar num espelho, olhar numa fotografia, talvez isso não seja perceptível. Mas quando aproxima uma imagem, uma fotografia, ou para nós como cirurgiões dentistas, existe sim um preparo desse dente que é um leve desgaste. Tá? Mas no caso, quem decide fazer o procedimento de lentes de contato é para a vida toda? Não. Ah, não é para a vida eu toda. quero que o senhor me conta melhor sobre isso. Não é para a vida toda. Mas eu vou chamar o intervalo, só que é rapidinho, a gente já volta. E agora, antes do intervalo, tem esse momento especial, porque falar de sorte sempre é bom. E para isso temos MT Prêmios. Roda o VT. A sorte agora está em suas mãos. Conheça o MT Prêmios, um site onde você concorre a vários prêmios que podem mudar a sua vida. E para isso acontecer é simples. Acesse www.mtpremios.com.br e faça o seu cadastro. Todos os sorteios são realizados ao vivo pela Loteria Federal. MT Prêmios, a sorte é sua, a realização é nossa. Estamos de volta hoje com esse bate-papo interessantíssimo, saúde bucal, estética, um assunto que muda a nossa vida. E para isso estamos recebendo ele, Dr. Matheus Toneto. Quero te agradecer novamente, Dr. Matheus, por estar aqui com a gente hoje. Eu que agradeço, Elga. Para mim a satisfação, como eu disse, é enorme em estar aqui nesse bate-papo no seu programa. Sim, acrescentando na vida das Sim, pessoas, com né, certeza. doutor? Sim. Qualquer pessoa assim que tem uma dúvida sobre procedimento estético, também sobre algum problema que incomoda, ela se sente mais uma forma de se informar, né? Exato. E a gente faz isso diariamente. Sim, E eu fico muito feliz. Doutor, finalizamos o bloco anterior, estávamos falando de lentes de contato, e eu perguntei para o senhor que se lente é para a vida toda. E não é. Não é? Não é.
O que acontece, Elga? Na maioria das situações, né? As pessoas querem saber quanto tempo vai durar. Ah, se eu fizer as lentes de contato, vai durar 5, 10, 15 anos. E isso vai depender muito do perfil do paciente. Sério, doutor? Por quê? Depende da escovação, depende da mastigação, depende da maneira na qual foi indicado o tratamento. Então, alguns exemplos. Se eu tiver uma escovação muito forte, vai acabar havendo uma retração da gengiva. E aí depois a lente vai ficar aparecendo aquele degrau, aquela diferença dos dentes do meu paciente. Entendi. Ou então a mastigação não está equilibrada. A pessoa está tendo um contato maior em alguma região do que outra. Automaticamente naquela região também pode ter uma retração do tecido gengival e pode ter um dano maior ainda depois também, né, nesse dente. Uma outra situação que nós comentamos até pela questão da pandemia, né? As pessoas estão ficando mais ansiosas e isso faz com que tenha esse apertamento, o bruxismo, e o apertamento, o bruxismo também vai levar a uma lesão que nós chamamos de lesão cervical, que é bem próximo da gengiva. E aí vai fazer com que apareça também a diferença das lentes de contato. Fora os riscos que também existe de haver alguma fratura, algo desse tipo, que aí poderia ser algo acidental. Entendi. Mas não podemos dizer que é algo para a vida vida toda. toda. Mas vamos pensar, em média, 15 anos dá para se durar? 15 Sim, anos, 15 olha, anos em média. Um tempo considerável, né, doutor? Considerável. Pelo investimento que, na realidade, quando iniciou a se falar muito de lentes de contato, vamos lá, tem o quê? Uns 10 anos, doutor? Pouco mais. Um pouco mais? Tem um pouco mais. Um pouco mais de 10 anos. Tem sim. O procedimento era assim, caríssimo, Sim, né? sim. Era um carro popular, eu falo. Não Às vezes podemos até dizer mais, que, né, doutor? que é barato. Não Envolve é barato. terceirização, envolve muita coisa por trás em relação a isso. Mas vamos pensar que nós não estamos adquirindo um produto, mas é uma prestação de um serviço e é aquela transformação, né, Elga? Isso. Nós estamos pensando em qualidade de vida, estamos pensando em transformação de Autoestima, sorriso, de autoestima. Você se sentir bem, segura. Sim. Isso muda a sua vida. Vai além de uma alteração só do sorriso, né? E vamos Isso. pensar que é um todo que nós estamos alterando na pessoa. Transformar a alma, Aí sorriso. não fica caro, né? Aí não fica caro. Sim. Mas isso teve está se tornando mais acessível ou não, doutor? Acho que não. Talvez pela quantidade de profissionais Então, porque, que às realizam, aí sim. Existe, no caso das lentes, que eu acho que é o material que realmente tem um custo elevado, existe marcas que estão tentando, tem alguma marca, alguma mudança de material, ou não? É assim. Para se tornar um pouquinho mais acessível. As lentes de contato, na maioria das vezes, o material que é feito é uma porcelana, e isso pode ser feito até mesmo dentro de uma clínica, se o profissional tiver o sistema de confecção dentro da clínica. Olha que Tem hoje interessante. 3D, tem a tecnologia 3D, impressoras e fresadoras 3D, que confeccionam materiais dentro da clínica. O profissional também pode ter um laboratório dentro da sua clínica, ou então estaria terceirizando esse trabalho. Então, existe um custo dessa terceirização para a confecção dessa lente, dessa porcelana, Sim. dentro de um laboratório. E isso sim teria algumas diferenças entre marcas e diferenças de valores por conta do profissional que está sendo terceirizado. Então, o técnico, que é o ceramista, que vai fazer esse trabalho fora da boca, Sim. ele tem diferentes custos. E isso vai interferir depois no custo que o profissional, que o dentista está passando para o seu paciente. Então, isso é talvez o que mais altera em relação aos valores. Né? Essa terceirização, o custo do terceiro, ele vai impactar depois no custo da lente. Eu queria já dar uma boa notícia para os telespectadores, que vai se tornar acessível para todo mundo. Vamos lançar um financiamento de lei. Existe também, Existe, né? doutor? Existe consórcio, existe financiamento. Olha que notícia além boa. dos parcelamentos, né? Formas de Sério? pagamento hoje são facilitadas em relação a isso. Então, tem como parcelar, tem como financiar, tem como fazer consórcio, tem diferentes formas Ai, que maravilha. hoje de facilitar, né? Facilitar, porque todo mundo Aí tem fica aquela acessível, vontade, é né, claro, doutor? fica mais Você faz um acessível. tratamento, deixa os seus dentes assim perfeitos e coloca
uma lente de contato. Exato. E nem sempre o número de dentes que serão necessários Sim, é mais fazer o que o é visual, tão grande. né? Às vezes é um número reduzido de lentes que já vai trazer uma alteração para essa pessoa. Sim. Então, às vezes nós fazemos casos com 2 lentes, 4 lentes, 6 lentes, enfim. Pode Vale ser. a pena ir lá, fazer uma Fazer consulta, uma avaliação. avaliação, né, doutor? E Isso. ver que, de repente, imaginou 2 lentes, já muda toda a estética Isso do mesmo. seu dente. Então, por meio de fotografias, meio de testes, nós fazemos testes para saber qual é a necessidade. Entendi. Junto com a queixa do nosso paciente. Tem uma avaliação do formato do rosto, Tem tudo que vai ficar também. melhor, doutor? Tá por dentro, né, Ah, Olga? lógico, tudo é ligado à Feito a estética, eu tô avaliação, por dentro. sim. Faz a avaliação da face, faz uma relação de proporção, uma avaliação dos olhos da pessoa, formato de face, formato de boca. E aí associa com formatos de dente. Então nós temos como trazer dentes mais quadrados, dentes mais retangulares, arredondados, e ver qual é o dente que estaria de repente mais adequado para aquele perfil de paciente. Valorizando, né? E a para beleza da isso, pessoa. ô Elga, tem como fazer testes. E esses testes a gente faz via 3D, né, via computador e via programas. E aí o nosso paciente começa a imaginar. Ele olha aquela foto, nós vamos fazer o teste e ele fica, esse dente ficou mais adequado para mim? Não, eu gostei mais desse, por meio desses testes. Então não é algo que você vai fazer no escuro, não é um tratamento de tanta surpresa assim, pelo fato de nós conseguirmos ter essa previsão antes. Mostrar Nossa. essa previsão para o nosso paciente. A pessoa vai lá, consulta, dá uma olhada naquele visual, ixi, Encanta, quer né? fazer de qualquer É jeito, isso né? mesmo. Um sorriso bonito muda muito o nosso visual, Muda, né? A muda. apresentação é outra. Doutor, Muda, sim. lentes de contato é assim algo muito buscado. Eu tenho, como nós iniciamos falando, mas os dentes branquinhos também todo mundo quer, né? É aí que tá, né, Elga? Nem sempre o dente branquinho é conseguido só por lente de contato. Tem o clareamento dental também. Às vezes a pessoa já tem um dente naturalmente bonito, com um Sim. formato bonito, não há um desgaste grande desse dente, não há algum problema maior, não tem restaurações. Enfim, eu posso conseguir um dente clarinho, um dente mais branco, com o clareamento dental, que é, sim, um tratamento mais conservador, onde não tem nada de desgaste do dente, mais acessível, né? Sim. Mais acessível e rápido, digamos assim. É um tratamento mais rápido de ser conseguido. Doutor, tem uma curiosidade. As pessoas, elas têm um leve receio do clareamento, principalmente porque tem 2 tipos ou tem mais? Isso. Um que você pode fazer em casa, né? Que você faz uma Isso. plaquinha e tem um produto tal. E o outro que é feito a laser. São só essas 2 formas de fazer clareamento? Na verdade, Olga, tem até a questão de utilização de creme dental que eu já poderia até comentar a respeito, né? Ai, Que interessantíssimo. não vai Que é curiosidade. funcionar. Não funciona, Não vai doutor? funcionar como o uso de um gel clareador. Mas Vai todo... servir para tirar mancha, Mas tá no lá, geral. ó, entendi agora. Tira É por isso que é mancha. aprovado, então, né, doutor? Isso. Mas para o marketing, eles usam lá que dentes brancos, então, no caso, só é aprovado porque tira manchas. Ele tira mancha e assim, Elga, ele tem uma pequena alteração em relação à coloração, porque na sua composição tem sim um peróxido, que é como se fosse um ácido que vai fazer esse papel do clareamento. Só que para isso teria que utilizar muito esse creme dental para ter um efeito. Então hoje vamos pensar em clareamento. Basicamente são sim 2 formas. O termo a laser tecnicamente não é um termo mais adequado para o tipo de clareamento de consultório. Olha, que a gente sempre ouve falar a Comercialmente é laser. sim, é o mais conhecido, os pacientes buscam por esse clareamento, um clareamento a laser. Só que hoje já tem trabalhos falando a respeito que o laser não é quem vai exercer o papel do clareamento. Quem exerce o papel do clareamento em si é o gel clareador. Existe o gel clareador que nós vamos aplicar na superfície do dente. Então o termo mais técnico seria um clareamento de consultório. Esse clareamento de consultório é um clareamento supervisionado pelo dentista. Entendi. E o outro clareamento é um clareamento caseiro ou com uso de moldeira. Que esse clareamento o paciente vai levar a moldeira e vai usar um gel de uma concentração menor, um gel mais fraco, e ele usa na sua casa por 1, 2 horas. Tem diferentes Diariamente? indicações.
Pode usar Ou tem- diariamente. Depende da sensibilidade, né? Isso mesmo. Entendi. Se tiver muita sensibilidade, pula, intercala, dia sim, dia não. Ao invés de usar 2 horas, 1 hora por dia. Então, nós utilizamos de algumas estratégias para reduzir essa sensibilidade, que é um incômodo, né? Que os pacientes têm. Isso, as pessoas têm medo do clareamento. por questão da Principalmente, dor. como eu falei, o a laser, no caso, que é o de consultório, as pessoas falam, eu tenho medo de fazer, eu quero fazer aquilo ali, mas vai doer, vai ficar muito sensível, sabe? As pessoas têm um medo. Tipo, não precisa ter, né, doutor? Não precisa. Ou tem pessoas Não que precisa. realmente sofrem. A questão de dor vai muito do limiar. Limiar de dor muda mesmo de acordo com o paciente. Então, se esse paciente já apresenta um histórico de sensibilidade, eu tenho sensibilidade com gelado, com quente, com escovação, com vento, tudo me traz a sensibilidade. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos se precaver em relação a isso e utilizar de uma técnica de dessensibilização antes de partir para o clareamento. Olha, Assim a gente reduz esse risco de sensibilidade. Isso encoraja muita gente Com a fazer, certeza. doutor, porque o incômodo é que assusta. Por mais que a gente quer ter um sorriso branquinho, né? Sim. Você fala, nossa, vou sofrer. Eu, no meu caso, não, eu aguento. Muita gente aguenta essa dor, Sim, né? eu falo, não, o que importa é o resultado, né? Mas que tem realmente- gente que foge, doutor. Ainda Foge mais do se a pessoa já dentista. tiver tido um histórico, né? Se a pessoa já Isso. tiver feito o clareamento em algum momento e tido essa sensibilidade maior, a pessoa não vai querer. Assusta. Então, traumatiza de alguma forma. Então, o que podemos pensar? Tem solução para isso. É feito um processo de dessensibilização antes da realização do clareamento. Olha que notícia boa. Assim a gente evita essa Tenho sensibilidade. certeza que muita gente já se encorajou Com agora. Doutor, em lente de contato a gente pode fazer clareamento? Não vai adiantar fazer sobre a Porque superfície. tem uma, né, a lente, ela não chega Vai no estar dente. cobrindo daí- o dente. Entendi. Poderia ser feito aonde existe um dente que é atrás da lente, mas o efeito é mínimo. Tipo, não vale a pena. Não vejo como algo que vai valer a pena. E tem Tá. tem algum desgaste na lente? No caso, você vai aplicar um produto? Ou A não ideia muda, é nem né? se aplicar. Eu A entendi. ideia é não aplicar esse produto, porque sobre a lente não vai ter esse efeito, porque nós estamos aqui numa lâmina, né, de porcelana. Então, se eu aplicar um gel clareador em cima dessa lâmina de porcelana, não vai haver efeito, tá? Existe uma técnica para clarear o dente por trás dessa porcelana? Sim. Até Existe? existe, porém o efeito é muito, muito pequeno. Entendi. Então, Doutor, a lente tem que ser feita já na cor final. Doutor, o procedimentos estéticos, eu sei que tem vários ainda, nós falamos hoje de lente, de clareamento, inclusive eu quero te convidar para retornar ao nosso Sim. programa, para darmos sequência a esse tema, né, que as pessoas adoram saber as novidades, mas eu sei que o senhor tem um tratamento, eu acho que fala, orofacial, como é que o senhor falou? É uma reabilitação oral. Reabilitação, isso aí, reabilitação oral, que é algo que pessoas que não têm os dentes, muda muito. Então, realmente isso é uma Sim. mudança muito grande na vida da pessoa, Impactante. impactante, É, sim, porque impactante. quem não tem os dentes sofre muito, não só da questão física, né? Porque a mastigação, essas coisas, mas vive uma vida não querendo sorrir, se escondendo. Então, isso aí é algo de impacto muito grande e o senhor faz esse trabalho. Sim, sim. Nós podemos falar sobre isso? A lente de contato, na maioria das vezes, tem uma relação mais direta com a estética. Isso. A reabilitação oral, ela tem sim o impacto estético, mas também o funcional, a qualidade da mastigação, automaticamente com a qualidade de vida. Então, nós alteramos toda a parte de mastigação aliado com a estética. Isso sim é a reabilitação oral. Nossa, É doutor, uma alteração maior. eu quero uma alteração muito realmente bater esse papo com ênfase com o senhor. Então, eu queria te fazer um convite para retornar ao nosso programa. Se o senhor aceitar, vou ficar Com muito certeza, feliz. já está aceito. Fico Ai. muito feliz pelo convite e agradecido. Para mim é uma satisfação estarmos aqui batendo esse papo, conversando sobre diferentes modalidades de tratamento. Isso. E cuidando da saúde das E cuidando pessoas, da né? saúde, E com trazendo certeza. informação. Fico Doutor, feliz. então, está feito o convite. Vou esperar o senhor aqui novamente. Eu quero muito falar sobre esse assunto,
tá bom? Que eu acho que vai mudar vidas de muitos aí que estão nos assistindo. O convite está aceito. Obrigada, doutor Matheus. Satisfação. Tá? Foi uma satisfação estar aqui nesse momento desse bate-papo e fico feliz em poder voltar também. Então já está marcado. Tá bom? Muito obrigada. Que legal, eu que agradeço. Muito obrigado. E o Elgue Você de hoje fica por aqui, mas amanhã nós estamos de volta sempre às 21h30. Perdeu algo, quer entrar em contato com a gente, dar a sua sugestão? Pegue o seu celular e aponte a câmera aos QR Codes que estão aí na sua tela e vá direto à nossa rede social, Instagram ou para o nosso canal no YouTube. Essa entrevista já está lá à sua disposição. Entrem e se inscrevam. Aguardo vocês amanhã aqui na TV Pantanal, canal 22.1.